Senhor, louvamos o Senhor por tudo. 1 Pedro, capítulo 5, a palavra nos diz assim, 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, diz assim: aos presbíteros e aos jovens, verso 1, portanto, apelo para que os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará a glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhe por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele o exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alerta e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Vamos meditar nessa palavra, nessa noite. Aqui se fala uma carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 1, diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, como alguém que participará a glória a ser revelada. Nós olhamos para essa carta do apóstolo Pedro. Pedro aqui se colocou como presbítero. No início dessa carta, ele se colocou como apóstolo, mas aqui ele já colocou no nível dos presbíteros. Olhamos aqui a dedicação do apóstolo Pedro em tudo. Nós olhamos, quando diz aqui bem claro, Pedro, que se identifica como apóstolo no início, da própria carta de Pedro, que diz assim, se nós olhamos para Pedro, capítulo 1, verso 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrino disperso no na Galácia, na Capadócia, na província e na Ásia e na Bitínia. E nós olhamos aqui, Pedro se posicionou como apóstolo, e aqui já no capítulo 5 como presbítero. Então nós olhamos Pedro aqui se identificando como apóstolo, depois como presbítero. Então Pedro, que se identifica como apóstolo no início, opta agora por identificar-se com os presbíteros das igrejas. Essas igrejas que os presbíteros tinham responsabilidade, estavam espalhadas por toda parte da Ásia Menor, como acabamos de ler, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro tinha grande testemunho do Senhor Jesus Cristo. Ele foi testemunha dos sofrimentos do Senhor Jesus. Ele esteve com o Senhor Jesus. Aqui, quando nós olhamos para Pedro, meus irmãos, foi o homem que, desde o início do ministério, estava lá, Pedro. Todos os milagres, Pedro. Ele acompanhou do início ao fim o ministério de nosso Rei Senhor Jesus. Foi um homem dedicado, diante das suas falhas, suas fraquezas, mas ele sempre lutou pelo melhor, sempre foi exemplo em dedicação. Onde o Senhor Jesus estava ali Pedro. Nós vamos falar nessa noite sobre esse assunto, é muito importante. Desde os primeiros dias do seu ministério, sendo testemunho de todas as fases e aspectos, aleluia, olhamos aqui então para Pedro, desde os primeiros dias do seu ministério, sendo testemunha de todas as fases e aspectos da obra do Senhor Jesus Cristo, incluindo seus sofrimentos cruciais.
diante do sofrimento, lá na cruz, mesmo com medo, mesmo até negando o Senhor, mas estava lá Pedro. Olhamos então o homem que lutou para estar com o Senhor de todas as maneiras, um homem que batalhou diante das fraquezas, diante das perseguições que vemos ali, que não foi fácil naqueles dias para os apóstolos, mas Pedro estava ali enfrentando tudo. Olhamos então aqui no momento que o Senhor Jesus estava sendo interrogado pelo sumo sacerdote. Olha, difícil, diante ali o Senhor Jesus sendo preso, depois sendo interrogado pelo sumo sacerdote. Quem estava lá? Se nós olhamos, Pedro estava ali. Nós podemos observar, Evangelho segundo São João 18, verso 16, diz assim: mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Olhamos então, outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, Pedro ali fora, conversou com a moça, libera Pedro aí para entrar também. Pedro entrou para participar. Olhamos então aqui a dedicação desse homem, muito dedicado aos olhos do Todo-Poderoso. Quando nós olhamos, as referências diz aqui, Mateus 26, 58, fala de Pedro estando lá. Marcos 14, 54 fala. Lucas também, 22, do 60 ao 62, relata Pedro diante ali do julgamento do Senhor. Todas as faces estava ali Pedro. Pedro foi testemunha da glória do Senhor Jesus no seu ministério, de modo geral. Ele foi testemunha da glória. Nos momentos que o nosso Pai revelou, nos momentos que foi dirigida a palavra, quem estava ali? Sempre Pedro participando de tudo. Olhamos para a palavra, Evangelho segundo São João, capítulo 1, verso 14, diz assim, olhamos uma referência aqui, muito importante nós olharmos a essa referência, que nos chama a atenção, que estava ali Pedro. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós. Aqui os apóstolos dizendo, o apóstolo João, diz bem claro, aquele que é a palavra, se fala do Senhor Jesus, a palavra, o verbo todo-poderoso, tornou-se carne, viveu entre nós. Olha dizendo agora, vimos a sua glória, Pedro estava junto, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Diz, nós contemplamos sua glória. O quanto é importante, meus irmãos, hoje, naqueles dias, eles viram a sua glória com seus próprios olhos. Hoje nós contemplamos a glória de nosso Rei, Senhor Jesus, pela fé, amém? Sentimos a sua presença, sentimos a sua glória, sentimos a sua virtude, o seu poder em tudo. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Podemos observar, Evangelho segundo São João ainda 2 e 11, diz assim: este sinal milagroso em Caná da Galileia. Aqui nós vemos a água sendo transformada em vinho, numa festa de casamento. E ali estava quem? Pedro também, os discípulos, demais apóstolos, Pedro também. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Ali ele revelou a sua glória, o grande sinal, a água sendo transformada em vinho. Então o Senhor realizando milagres, e ali estava os apóstolos, participando da glória do Todo-Poderoso, participando da sua presença poderosa. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Estava presente no Monte da Transfiguração, no momento que o Senhor Jesus estava ali no Monte da Transfiguração. Ali o Senhor Jesus foi transfigurado diante deles. O Senhor Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. Sua face brilhou como o sol. Olha a face, a presença ali do Senhor Jesus, se brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como luz. E apareceu naquele momento diante deles Moisés e Elias conversando com o Senhor Jesus. No Monte da Transfiguração estava lá Pedro. Momento ali Pedro viu o Senhor Jesus, aleluia, ser transfigurado, e a sua presença, a sua face brilhou como o sol.
Se fala até do sol, o Senhor Jesus como o sol da justiça. O que nos chama a atenção, que apareceu diante dele quem? Moisés e Elias. E sendo que Moisés e Elias já estavam mortos. Ali nós olhamos, bem claro para nós, quem está no Senhor não morre, quem está no Senhor tem vida. Amém? E olhamos mais uma parte a ser revelada a nós. Moisés representando a lei, e Elias representando os profetas do Antigo Testamento, os dois que estavam ali com o Senhor Jesus. Amém? Aqui nós olhamos, meus irmãos, para a glória. O que nos chama mais atenção de tudo isso, que Pedro tomou ali a palavra junto com os demais ali, Senhor, dizendo ao Senhor Jesus: Senhor, bom seria que se fizéssemos aqui uma tenda, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Como que Pedro conheceu ali Moisés? Como que ele conheceu Elias? Olhamos aqui, meus irmãos, o Senhor revelando tudo. Amém? Quantos, vamos dizer, anos havia passado? 1000 mais. E depois de tanto tempo, Pedro ali que nunca viu Moisés, nunca viu Elias, e assim, séculos, havia muitos séculos passados, no momento ele deparou ali, ele não teve sombra de dúvida, ele conheceu Moisés e reconheceu Elias, com o Senhor Jesus. Amém? Aqui nos alegra, meus irmãos, de ver de um lado, um homem dedicado, consciente da presença do Todo-Poderoso, fazendo tudo lutando para estar com o Senhor, lutando para estar perto do Todo-Poderoso, e tendo o privilégio de conhecer o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, dia após dia na melhor forma, lutando para isso. Enquanto ele estava falando, aqui diz, enquanto ele estava falando, uma nuvem resplandecente o envolveu, e saiu uma voz que dizia: este é o meu amado, o meu filho amado, em quem me agrado. O próprio Senhor Deus, enquanto ali, Pedro falando, o próprio Senhor Deus manifestou ali a sua glória, se falando do seu Filho, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso: este é o meu Filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Quem que nós devemos ouvir? O nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? Mediante a sua palavra. Aqui nós olhamos, meus irmãos, para que os apóstolos não tivessem dúvida que o Senhor Jesus realmente é o Filho do Todo-Poderoso, que o Senhor Jesus, aleluia, é o Criador dos céus e terra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, para que os apóstolos não tivessem nenhuma sombra de dúvida. O Senhor Deus manifestou a sua glória e falou: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado, ouçam-no. Feliz é aqueles que procuram ouvir as palavras de nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? Os irmãos, pela glória de Deus, glórias ao Senhor Deus, aleluia. Aqui está uma riqueza inexplicável para os filhos, aqueles que tomam posse do Senhor Jesus em tudo, reconhece a sua glória, reconhece o seu poder. O verso 2, olhamos para o verso 2, diz assim, aleluia, glorificado e poderoso o nome do Senhor. Pastor, olha a palavra do Senhor Jesus aqui: pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. O Senhor dizendo, revelado a palavra, revelado ao apóstolo Pedro: pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhe por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. O Senhor quer que nós façamos de livre vontade, como o Senhor quer. Ainda diz: não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não faça isso por ganância, mas o desejo de servir, o desejo de transmitir essa palavra de poder, de instruir os irmãos, para que todos caminhem com cabeça erguida, olhando para o Todo-Poderoso, reconhecendo a mão do Senhor sobre as nossas vidas em tudo. Pastoreiem o rebanho do Senhor Deus, metáfora que o próprio Senhor Jesus emprega, a qual deve ter ficado gravado na mente de Pedro. Evangelho segundo São João, capítulo
21, verso 15, após a sua ressurreição, Pedro deve ter ficado muito decepcionado, quando o Senhor Jesus falou para ele, que Pedro ali, se colocou na posição de tentar defender o Senhor Jesus em tudo. O Senhor Jesus disse a ele: Pedro, vou dizer para você, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ali, Pedro deve ter ficado muito decepcionado, que antes que o galo cantou, Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes. Deve ter ficado na mente dele: mas eu fui reprovado, olha o que eu fiz com meu amado, olha o que eu fiz com meu amigo precioso. Quantas vezes nós falhamos, quantas vezes nós erramos, até acabamos muitas vezes pecando. A gente olha para dentro e diz: por que eu fiz isso? Por que eu fui entristecer o Espírito do Senhor? Por que eu estou sentindo longe do Senhor Jesus agora? O Senhor Jesus é tão precioso, por que eu fiz isso para desagradar o meu Senhor? E ali eu creio que Pedro estava com aquela mágoa dentro dele. Mas após a ressurreição, o Senhor Jesus apareceu diretamente ali, os apóstolos, apareceu a Pedro. E Pedro ali, como sempre esteve com o Senhor, lutando para estar com o Senhor deixou também ele uma responsabilidade. O Senhor perguntou a Pedro, nós olhamos, Pedro, ao escrever esta carta, está cumprindo a ordem do Senhor Jesus: pastorei as minhas ovelhas. O Senhor Jesus perguntou a ele: Pedro, você me ama, Pedro? Aí Pedro aí diz bem claro: Senhor, eu te amo. Ele diz: cuida dos meus cordeiros, cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Aí segunda vez o Senhor Jesus perguntou para ele: Pedro, você realmente me ama? Pedro falou: de novo? Pedro falou: mas de novo o Senhor perguntando para mim se eu amo ele? O Senhor está duvidando do meu amor por ele? Deve ter pensado assim, né? O Senhor respondendo a ele: pastorei as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas. Terceira vez, o Senhor Jesus perguntou a Pedro novamente: Pedro, lá no profundo, você me ama? Com a primeira pergunta ele disse: você me ama mais que mais que os discípulos? Agora você me ama lá no profundo. A última pergunta: você me ama lá no íntimo do teu profundo? Aí Pedro ali começou até a chorar e diz: cuida das minhas ovelhas. Pedro diz: Senhor, eu te amo, o Senhor me conhece, cuida das minhas ovelhas. Pedro ali foi um grande exemplo, aleluia, para a glória de nosso Rei Senhor Jesus, amém? Nós vemos aqui o grande exemplo do apóstolo Pedro sobre as nossas vidas, sobre os nossos passos cada dia, que nós olhamos para esse apóstolo cada dia, reconhecendo a dedicação dele, serve de exemplo para nossas vidas espiritual. Não haja como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. Isso aqui é importante, que nós não tenhamos domínio sobre o rebanho, mas que haja como exemplo. E ali, palavra Pedro, para ele agir como exemplo. Olhamos, embora Pedro tenha a plena autoridade apostólica, no verso 1, nós vemos que ele era o apóstolo do próprio Senhor Deus, aleluia, não age como dominadores de seus leitores dessa carta, mas dá exemplo das virtudes que recomenda para o viver cristão. Aqui se fala das virtudes que recomenda para o viver cristão. 2 Tessalonicenses 3:9 diz assim: não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornasse um modelo para ser imitado por vocês. Olhamos aqui Pedro dizendo: não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornasse um modelo para ser imitado por vocês. Pedro lutou, trabalhou, batalhou,
ali para não ser pesado aos irmãos. Foi um grande exemplo, meus irmãos. Paulo, Pedro, deixou para nós um grande exemplo. Ainda diz, o verso 8 diz assim, para que os irmãos entendam que ele estava falando o assunto: nem comemos coisa alguma à custa de ninguém, ao contrário, trabalhamos arduamente, com fadiga, dia e noite, para não ser pesada nenhum de vocês. Diz, não porque não temos direito. Pedro dizemos, temos direito, porque se nós trabalhamos, o certo, quem trabalha é comer do trabalho. Se uma pessoa está à frente da obra, o correto é receber, o que ele quis dizer. Mas do outro lado, ele trabalhou arduamente, para não ser pesado a ninguém. Pedro deixou um grande exemplo de vida para nós, que eu digo, não é errado pagar pastores, não é. O errado é os pastores subornar o povo, pegar muito dinheiro do povo, tantas promessas que a Bíblia não dá base para fazer promessas. Ali as pessoas fazem voto de um paga tanto, outro paga tanto, quem paga mais é mais abençoado. Isso o Senhor não aceita de forma alguma. Mas que eu digo, caso meu, não recebo um salário, não recebo um centavo de obra. Mas do outro lado, tem as pessoas que necessitam, recebe, não é errado, não é. Mas Pedro aqui deixou um grande exemplo. Se olhamos para esse verso 8, 2 Tessalonicenses 3 e 8, repetindo, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém, ao contrário, trabalhamos arduamente, com fadiga, dia e noite, para não ser pesada nenhum de vocês. Aqui nós olhamos o grande exemplo do apóstolo, quando o Senhor Jesus mesmo diz, se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, nega-se a si mesmo, toma sua cruz cada dia e siga-me. Feliz é aquele que renuncia a si mesmo e procura tomar sua cruz cada dia e seguir os passos de nosso Rei, Senhor Jesus. Amém? Os mãos para a glória a Deus. Glórias ao Senhor Deus. Aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Verso 4 diz assim, quando se manifestar o Supremo Pastor. Aqui se fala, quando se manifestar o Supremo Pastor. O que é isso? Quando se manifestar a vinda de nosso Rei, Senhor Jesus, nosso grande pastor, amém? Supremo pastor, vocês receberão imperecível coroa da glória. Nós vamos receber uma coroa imperecível da glória. Quem vai receber? Os filhos do Todo-Poderoso. Se fala do Supremo Pastor. O Senhor Jesus, na sua segunda vinda, recompensará os que têm atuado como pastores em sujeição a Ele. Os que têm sido pastores, que ainda diz, se olhamos bem claro, aqui se fala o Senhor Jesus na sua segunda vinda, recompensar os que têm atuado como pastores em sujeição a Ele. 1 Pedro 1,4 se fala da herança guardada nos céus para vocês. 1 Pedro 1,4 aqui, se nós olhamos, se fala de uma herança guardada nos céus para os seus filhos, para a sua igreja. Diz assim, para uma herança que jamais poderá perecer. Aqui se fala da nossa salvação eterna, uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Por isso que o cristão deve lutar sempre para fazer o melhor. Sempre que você vive uma vida com transparência, com exemplo, glorificando o Senhor, porque tem uma herança guardada nos céus para nós, amém? Uma herança gloriosa. Então diz bem clara a palavra, nós olhamos essa parte final do verso, diz, herança guardada nos céus para vocês, é uma herança guardada nos céus para os filhos do Todo-Poderoso, que nós tomamos posse, meus irmãos, dia após dia. O verso 5 diz assim, glorificado e poderoso o nome do Senhor. Da mesma forma, jovens, sujeitos aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aqui nós olhamos pela palavra, se fala, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. O quanto é importante os jovens sujeitar, respeitar os mais velhos, sejam todos humildes um para com os outros. É o que nós sempre falamos, ninguém é melhor, vamos ser humildes um para com os outros. Sempre que nós reconhecemos a grandeza de
todos os nossos irmãos, todos os filhos são valorosos aos olhos do nosso Pai. Todos nós temos um valor altíssimo aos olhos do Todo-Poderoso. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Pedro disse que tanto os jovens como os velhos devem ser humildes e servir uns aos outros. Os jovens devem seguir a liderança dos mais velhos, que devem liderar pelo exemplo. Respeite aqueles que são mais velhos do que vocês. Ouça aqueles que são mais jovens e sejam humildes o bastante para admitir que pode aprender com os outros. Então nós temos que ter humildade, podemos aprender com os outros. Os mais velhos muitas vezes passam tantas experiências aos jovens, mas muitas vezes nós aprendemos com os jovens, porque muitas coisas que eles aprendem nós não tivemos oportunidade, eles têm hoje facilidade, acabamos aprendendo com os mais jovens. Por isso tem que haver humildade de ambos os lados, amém? Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Verso 6: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Aqui está a vitória para todo cristão. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele o exalte no tempo devido. Humilhe, procura humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor. Reconhece a grandeza de vivermos com Ele dia após dia, e a riqueza de nós reconhecermos as nossas imperfeições, os nossos defeitos. Humilhar: Senhor, tenha compaixão de mim, Senhor, me ajude, perdoa as minhas falhas e fraquezas, me dê força, Santo, para viver uma vida perante os teus olhos, que nós reconhecemos a necessidade, dia após dia, de humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor. Pedro nos aconselha a lembrar que o reconhecimento do Senhor Deus é mais importante do que louvor humano. O reconhecimento do Senhor Deus, aleluia, é mais importante que o louvor humano. O Senhor Deus está disposto a nos abençoar de acordo com o seu propósito. Isso é importante. Nós reconhecermos que o Senhor Deus pode estar disposto a nos abençoar de acordo com o seu propósito. Obedeça humildemente o Senhor Deus diante das circunstâncias presentes, e assim Ele o honrará conforme o tempo dele, nesta vida ou na próxima. Muitas vezes esperamos tanto nesta vida, mas pode ser na próxima, amém? Importante que a nossa próxima vida nós estejamos com o nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Importante que nós lutamos para fazer o que agrada os olhos de nosso Pai Celestial, os olhos do nosso Rei, Senhor Jesus. E no momento da sua vinda, estejamos com Ele em glória, amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Que nós façamos tudo para a glória do Todo-Poderoso, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Que nós estejamos dia após dia compromissados com a sua presença em tudo. O verso 7 diz assim: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. O cristão precisa aprender a tomar posse da palavra. Muitas vezes nós ficamos ansiosos, muitas vezes aprendemos muita palavra, mas não colocamos em prática na hora que mais precisamos. Na hora que mais precisamos, muitos não tomam posse da palavra e fica ali com aquela ansiedade. Precisamos tomar posse que o Senhor está presente conosco. Nos momentos mais difíceis desta vida, precisamos tomar posse que o Senhor está presente conosco 24 horas, que Ele nos fortalece, Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança, a nossa vida está nas suas mãos. Por isso que a palavra diz: lance sobre Ele, lance sobre o Senhor Jesus, aleluia, sobre o Senhor o Todo-Poderoso, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. É preciso humildade para reconhecer que o Senhor Deus se importa conosco, para admitir sua necessidade de deixar que os outros membros da família do Senhor o ajude. Muitas vezes precisamos de ajuda até de um irmão.
Às vezes um conselho, uma palavra de irmão nos fortalece. Então nós temos que aprender a se humilhar, reconhecer a necessidade que o Senhor trabalha em todas as nossas causas, todas as nossas situações, que o Senhor resolve tudo para nós e nos dá vitória em tudo, para termos uma boa vida. Deixe com Ele todas as suas preocupações e cuidado, pois Ele está sempre pensando em nós e vigiando tudo que se relaciona conosco. Tudo que se relaciona conosco está aos cuidados do Senhor. Por isso que o cristão, você tem e sempre precisa parar e refletir: o Senhor que me protege, o Senhor é a minha segurança, o Senhor é a minha vitória em tudo, Ele que peleja por nós, amém? Quem batalha pelo seu povo, quem batalha pela sua igreja, quem peleja por nós é o Senhor, o Todo-Poderoso. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Verso 8 diz assim: estejam alertas, vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão. Por isso que sempre nós pedimos, irmãos, lute para estar firme, lute para congregar, lute para ler Bíblia na casa de vocês, orarem, dedicar, lute para ter compromisso com o Todo-Poderoso. O adversário de nossas almas, espírito, ele procura de todas as formas nos destruir. Então olhamos, a palavra nos diz: estejam alerta e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão. Aqui as traduções diz bramando como leão, rugindo como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A função dele é essa, tentando destruir quem? O cristão. Você que está no caminho do Senhor, ele tenta nos destruir de todas as formas. Por isso nós temos que ter cuidado. Olhamos aqui o verso, aleluia, o verso 9 diz assim: resistam-lhe, precisamos ter mente firme, resistir, permanecendo firmes na fé. Resistam, permanecendo firme na fé. O Senhor Jesus é o meu companheiro, o Senhor Jesus é o meu rei, é a pessoa da minha vida que eu creio, Ele está comigo. Eu vou procurar honrar essa pessoa amada dia após dia, que nós colocamos proposta em nossas vidas, meus irmãos, de honrar o Senhor o Todo-Poderoso, e crendo pela fé, sempre Ele está olhando para nós, não é sempre não, Ele está olhando para nós 24 horas por dia, 24 horas nós estamos debaixo do cuidado do Todo-Poderoso. Por isso que nós devemos manter um compromisso firme, seguro no Senhor cada dia. Aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Olhamos e ainda diz: sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Isso aqui é importante. Há cliente que acha que o sofrimento dele é maior que todos, ele acha que o problema dele é maior que todos, mas a palavra diz que aos nossos irmãos que estão sobre esse planeta Terra, por esse mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos, nossos irmãos estão enfrentando. A luta que você está passando, se você pensa que é muito grande, se você for conhecer muitas vezes a luta de irmão, você fala assim: nossa, eu preciso me converter mesmo, que essa luta que eu estou passando perto do irmão não é nada. E quando você pensa que aquele daquele irmão é muito grande, você vai ver do outro é maior ainda. Então sempre tem nossos irmãos enfrentando batalhas difíceis. Importante, meus irmãos, que o nosso olhar está em quem vive. Importante que o nosso olhar está em quem pode. Nosso Rei, Senhor Jesus, é o Todo-Poderoso. É Ele que dá vitória ao seu povo, à sua igreja, aos seus eleitos. Amém? Os irmãos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus. Aleluia. Os leões atacam os animais doentes, jovens e dispersos. Então os leões atacam quem? Os animais jovens, dispersos, doentes. Escolhem vítimas que estão sozinhas ou distraídas.
Já observaram um animal distraído? Os leões vão acima dele, às vezes vão com tudo atacar. Pedro nos adverte a tomarmos cuidado com o adversário quando estivermos sofrendo ou sendo perseguido. No momento que você está sofrendo ou sendo perseguido, tenha cuidado com o adversário. Tornamos presa fácil ao ataque do adversário quando nos sentimos sós. No momento que você fica se sentindo sós, você torna uma presa fácil para o adversário. Quando você se torna fraco, impotente, quando afastamos dos demais crentes, quando afastamos dos demais irmãos, você se torna uma presa fácil para o adversário, e tão envolvido também em nossas dificuldades, que nos esquecemos de estar alerta quanto ao perigo. Muitas vezes as pessoas se envolvem tanto com as suas dificuldades, que esquece de dedicar ao Senhor, começa a se envolver tanto com os problemas e as dificuldades, você deixa de dedicar, e você se torna o que? Uma presa fácil para o adversário. Por isso o cristão precisa estar alerta, sempre estar ali atento. Eu dependo de meu rei em tudo, ele é a minha segurança, a minha proteção. Sempre você vive uma vida de dependência por completa do Senhor Jesus em tudo, amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Durante os tempos de sofrimento, procure apoio de outros cristãos, mantenha seus olhos no Senhor Jesus e resista ao adversário. Tiago 4:7 diz: resista o adversário, resista o diabo. Mantenha ali, se nós olhamos, dizendo, mantenha seus olhos no Senhor Jesus e resista ao adversário. Tiago 7, resistir, sempre você lutar contra o mal, sempre você lutar para estar apercebido. Nunca se torna uma ovelha desgarrada, nunca se coloca uma pessoa distanciada do rebanho e acha que você está bem, não, que você se torna uma presa fácil para o adversário te destruir. Ficamos perto do Senhor, junto com nossos irmãos, ovelha junto, somos um povo unido para a glória do Senhor, amém? Que nós mantemos os nossos propósitos firmes. Verso 10 para encerrar: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Olhamos para esse verso aqui, para e começa a refletir. Muitos que até pensam: será que por si que o Senhor está preocupado comigo? Será que o Senhor está me chamando? Toda a raça humana é chamada para a glória do Senhor. Feliz é aqueles que atenderam o convite e renderam aos pés do Todo-Poderoso. Diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. O Senhor Deus nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. O que é isso? Só chegamos através do Senhor Jesus. Por isso temos que declarar Jesus como o Senhor de nossas vidas. Depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará. Ele nos restaurará e os confirmará, os fortalecerá. Ó, quem vai nos fortalecer? O Senhor. E os porá sobre firmes alicerce. Os porá sobre firme alicerce. Já pensou? O dia que nós estivermos em glória com o nosso Rei, Senhor Jesus, num corpo glorioso, um corpo imortal, semelhante ao dele, firmes alicerce, eternamente reinando com Todo-Poderoso. Aí nós vamos cumprir o último verso. O último verso diz: a Ele seja o poder para todos sempre, amém. Ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus, o nosso Rei, a Ele seja o poder para todos sempre, amém. Os irmãos podem dizer amém? Amém? Amém. Dias virão que nós vamos estar em glória com o nosso Rei, Senhor Jesus. Por isso eu digo aos irmãos: segure no Senhor cada dia, vigiem, esteja alerta. O adversário é mais terrível do que pensamos. Vamos ficar unidos, vamos ficar junto, congregando, até que o Senhor venha nos buscar para a glória do seu santo nome, amém? Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.